crianças, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de língua portuguesa do 8º ano. Hoje nós faremos a correção das atividades que nós passamos para vocês no dia 20. Foi na segunda-feira, sobre tipos de predicado. E nós vamos prosseguir com os conteúdos. Nós trabalharemos hoje aposto e vocativo. Não são termos essenciais de uma oração. Então, nós vamos ver essas duas funções sintáticas, o que vem a ser um aposto e o que vem a ser um vocativo. Vamos lá. Leia a tirinha a seguir para classificar as orações quanto ao tipo de predicação. Alegria contagiosa. Aí o Garfield com aquela carinha mais linda do mundo. E eu sou imune. Alegria contagiosa. O predicado é contagiosa é um predicado nominal porque temos um verbo de ligação. Eu sou imune, o predicado sou imune, predicado nominal e o verbo é de ligação. Questão 2. Para cada uma das frases abaixo, vocês devem identificar o sujeito e o predicado. Para identificar o sujeito da oração, basta você fazer a pergunta ao verbo. Na letra A, quem brincava na praia? Sujeito, as crianças. Predicado, brincavam na praia. Na B, o que estão cada vez mais poluídos? Os lagos, sujeito da oração. Próximos às cidades, estão cada vez mais poluídos, o predicado. Na letra C, o verbo cedia. O que não cedia mesmo com o fim da estação? A chuva, sujeito desta oração. Não cedia, mesmo com o fim da estação, o predicado. Na D, quem ensinou a fazer cálculos? A professora, sujeito da oração. Quem ensinou a fazer cálculos? O predicado. Agora na E, embora chato, o que tinha recebido o Oscar? O filme, que é o sujeito. Predicado, embora chato, tinha recebido o Oscar. 3. Observe as frases em destaque apenas o verbo de ligação. Paciência e respeito são virtudes ignoradas no dia de hoje. O verbo de ligação são. A bandeira é o verbo de ligação. As meninas iam, verbo de ligação. Ela parecia espantada, parecia um verbo de ligação. Letra E, não havia nenhum tipo de mágoa entre os amigos. Havia é um verbo de ligação. Número 4, assinale a alternativa em que apresenta um predicado verbo nominal. Para ser o predicado verbo nominal, nós teremos dois núcleos. Nós temos o núcleo verbo e o núcleo nome, que é predicativo. Então, percebam a letra A, a estrutura. Nesse samba, te proclamo majestade do universo. Proclamar é o verbo nocional, que indica ação. O sujeito aí é eu, oculto. Te faz a função de um complemento verbal. E o que qualifica esse complemento verbal, que é um predicativo? Majestade do universo. Portanto, a letra A é a que possui um predicado verbo nominal. 5. O professor entrou apressado. Notem que entrou é um verbo de ação e eu tenho um predicativo que qualifica o meu sujeito, apressado. Portanto, esses grifos indicam que o predicado é verbo nominal, letra B. Já no 6, nós vamos analisar 3 frases. Deixamos em destaque os verbos para vocês. Na frase 1, as questões de física são difíceis. O predicado é estruturado em são, que é um verbo de ligação, e difíceis, que é o predicativo do sujeito. Portanto, o núcleo aí desse predicado vai ser difíceis, o predicativo do sujeito. É um predicado nominal. Já a segunda, o predicado deu uma entrevista ao repórter do jornal. Quem dá o quê? A quem? Nós temos um verbo nocional, que indica ação, que é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Portanto, ele é o núcleo desse predicado verbal. Já
o 3, o item 3, nós vamos ter dois núcleos. O saiu, que é um verbo que indica ação, é um verbo intransitivo, e cansadíssimo, que qualifica o sujeito, o candidato, que é um predicativo do sujeito. Dois núcleos, portanto, o predicado é verbo nominal. Letra B. Número 7. Classifique sintaticamente o predicado de cada oração. Então, eu tenho número 1 para predicado verbal, número 2 para predicado nominal. Tu pareces, tu está triste. Pareces é um verbo de ligação, portanto, é o número 2 nominal. Era noite. Esse noite está dando ideia de transformação do tempo. Então, é um verbo nocional e não um verbo de ligação, portanto, é o predicado verbal. Notícias mais graves não poderiam haver. É um verbo nocional também, predicado verbal. Quem está aí? É um predicado verbal. Alguém falou, um verbo nocional, predicado verbal. Estava a morte ali, é um predicado verbal. A casa era azul, um verbo de ligação, predicado nominal. Trabalha-se com prazer, um verbo de ação nocional, predicado verbal. Continuando, número 8, nós iremos classificar colocando o 1 para o predicado nominal, o 2 para predicado verbal, 3 para verbo nominal. Acabarás doente estarás doente, faz a função de um verbo de ligação, portanto é nominal. Acabei a lição, já é uma ação, já é predicado verbal. Acabei cansada, ação, tem dois núcleos, o acabar, que é ação, e o cansada, que é um estado, que é um predicativo. Verbo nominal, 3. Caiu doente, a mesma coisa que está doente, faz a função de verbo de ligação, número 1, nominal. Caiu do automóvel, já é uma ação, número 2, verbal. Caiu ferida do automóvel. Nós temos aí dois núcleos, o cair, que é a ação, e o ferida, que é o estado. Verbo nominal, 3. 9. Os excursionistas retornaram felizes à sua cidade. Tem-se o predicado. Nota-se que o verbo retornaram é um verbo nocional que indica a ação. E como que esses excursionistas retornaram? Feliz, um predicativo do sujeito. Portanto, o predicado é verbo nominal com um predicativo do sujeito, que é a letra C. O número 10, nós vamos observar as três orações. 1. Olhei a aluna na janela. 2. Aqui se trabalha. 3. Ninguém saiu hoje satisfeito. Vamos classificar o predicado. Olhei a aluna da janela, aí o núcleo é só o verbo olhar, é um predicado verbal. Aqui se trabalha, o verbo trabalha é nocional, ação, predicado verbal. Agora a terceira, o sair, que é um verbo intransitivo, indica ação, é um núcleo. E o satisfeito, que qualifica o sujeito, é o segundo núcleo, então ele é verbo nominal. A sequência correta é a letra A. 11. Classifica o sujeito e o predicado dessa oração. Camila e Bruna ganharam o concurso de xadrez. Ganharam. Quem ganharam? Camila e Bruna. É um sujeito determinado e composto. Ganhar é um verbo nocional que indica ação, portanto é um predicado verbal, sendo a alternativa correta a letra A. O número 12, nós vamos grifar apenas os predicados das orações. Retirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado e o verbo fica dentro do predicado. Na A, procuram ser gentis é o predicado. Na B, deve ser fácil. Na C, ficaram silenciosos. Na D, durante a cerimônia, ficaram silenciosos. Na D, vai ficar delicioso. E na E, estão ficando ricos. Número 13. Classifique os predicados das orações. Letra A. Alguns dançarinos estavam distraídos. Estavam está indicando uma ação, fazendo um elo de ligação. Portanto, é um verbo de ligação, o predicado é nominal. Nossos pais estão conversando na sala. Note que conversar é um verbo nocional, portanto, o predicado é verbal. Esse garoto parece ser, é um verbo de ligação,
um bom jogador, portanto, o predicado é nominal. O bote quase virou, está indicando uma ação no meio do lago, portanto, o predicado é verbal. A reunião dos sócios virou uma bagunça, se transformou, está dando um elo de ligação, é um predicado nominal. O bebê ainda está com fome, está indicando a ação do bebê, como que ele está com fome, então o predicado é nominal, fazendo uma ligação entre o bebê e o restante da oração. Número 14, nós vamos juntar as duas orações e formar uma terceira oração com o predicado verbo nominal. Nós vamos ter primeiro um predicado verbal, depois um predicado nominal e vamos uni-las, transformando em um predicado verbo nominal, com os dois núcleos. O núcleo verbo, que é do verbal, e o núcleo nome, predicativo, que é do nominal. Observe o exemplo. Ele chegou, verbal. Ele estava cansado. Ele chegou cansado, verbo nominal. Mesma coisa com as outras. Helena saiu, Helena estava nervosa. Helena saiu nervosa. O turista foi embora, o turista estava alegre. O turista foi embora alegre. O ônibus partiu, o ônibus estava atrasado. O ônibus partiu atrasado. O faraó morreu, o faraó era jovem. O faraó morreu jovem. Na letra E, o arqueólogo abriu o túmulo. O arqueólogo estava ansioso. O arqueólogo abriu o túmulo ansioso. Os rapazes fizeram trabalho. Os rapazes estavam eufóricos. Os rapazes fizeram trabalho eufóricos. 15. Sublinhe o predicado das orações e classifiquem-o em nominal PM, verbal PV e verbo nominal PVN. O avião aterrissou na pista. Predicado verbal, verbo indicação, nocional. Ontem, eu e meu irmão chegamos alegre à escola. Chegamos é um verbo nocional. Como que chegamos? Alegres. Então, nós temos dois núcleos, predicado, verbo nominal, e o predicado é chegamos alegres da escola ontem. Vovô ficou calado durante o almoço. Quem ficou calado? Vovô. Então, ficou calado durante o almoço é o predicado da oração. Ficou calado. Ficou indica o quê? Um estado do vovô. Então, é um verbo de ligação. É PN. A maior parte das pessoas voltou exausto da excursão. Quem voltou exausto da excursão? A maior parte é o sujeito, então o predicado voltou exausto da excursão. PVN, o predicado verbal, porque voltou é um verbo nocional. E como que eles voltaram? Exausto. Então, qualifica um predicativo do sujeito que qualifica o sujeito da oração. Eu e meus colegas consideramos nossa professora muito simpática. Eu e meus colegas é o sujeito e consideramos nossa professora muito simpática é o predicado da oração. Considerar é um verbo nocional, porque indica a ação. Consideramos a nossa professora e muito simpática é o predicativo do objeto. Portanto, eu tenho dois núcleos. Considerar um verbo e simpática o predicativo do objeto. Então, é PVN. No sábado, meu tio preparou um lanche delicioso. Meu tio é o sujeito. O predicado preparou um lanche delicioso no sábado. Preparou um lanche delicioso. Preparou é um verbo de ação, um verbo nocional. Portanto, o predicado é verbal. Agora vamos entrar num novo conteúdo, o apóstrofo vocativo. Fiquem atentos, qualquer dúvida pode nos chamar no WhatsApp, ok? Não são termos essenciais de uma oração. São termos integrantes, que se integram. E você vai perceber que o apóstrofo vocativo precisa de pontuação, do emprego da vírgula, porque eles são isolados. Vamos lá? O aposto. O aposto é aquela palavra ou expressão que explica, esclarece, amplia o significado de outro elemento da oração, qualquer que seja sua função sintática. Então, o aposto, ele vai fazer referência a um termo antecedente. Observe o exemplo. O comandante percebe ao longe a aproximação de um grupo de soldados. Agora,
eu vou acrescentar um aposto que vai qualificar o sujeito da oração, comandante. O comandante, vírgula. Homem atento e preocupado, vírgula. Percebe ao longe a aproximação de um grande grupo de soldados. Percebam que o aposto é um termo, uma expressão que caracteriza o termo antecedente, isolado por vírgulas. Agora nós vamos falar dos tipos de aposto. O primeiro tipo é o aposto explicativo, que é aquele usado para explicar o termo anterior a ele, ou seja, dá um significado maior a este termo a que ele faz referência. Exemplo, Gregório de Matos, o autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. O autor do movimento barroco qualifica, caracteriza, explica quem é Gregório de Matos. Está isolado por vírgulas esse termo. Então, é um aposto explicativo. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. A expressão, que é um dos meus melhores amigos, é um termo que explica quem é Pedro, está entre vírgulas, portanto, é um aposto explicativo. O aposto também pode ser enumerativo. O que é um aposto enumerativo? Ele vai desempenhar o papel de enumerar as partes que constituem o termo a que está se referindo. Ele pode ser separado por vírgulas, por travessão ou por 2 pontos. Na sala éramos 3 amigos. Então, eu vou enumerar quem eram os amigos que estavam na sala. Eu, Pedro e Ricardo. Eu, Pedro e Ricardo é o aposto, classificando esse aposto como aposto enumerativo separado, olha, pelos 2 pontos. O aposto também pode ser resumidor. Um aposto resumidor, ele resume por meio de um pronome tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal. É aquele a que o aposto se refere. Exemplo, carinho, atenção, mimos, brincadeiras. Tudo isso me deixava encantado. Aqui o pronome tudo vai funcionar como um aposto resumidor, que ele está classificando, ele se classifica nesse caso, nessa oração, como indefinido, um pronome indefinido. E ele está classificando os termos anteriores, para não ficar repetindo toda vez as mesmas coisas na oração. O aposto distributivo é aplicado em uma frase para distribuir características de 2 sujeitos que a compõem. Exemplo, o pai e a mãe trabalham para sustentar os filhos, aquele na área da informática e esta na de engenharia. Percebam que nós temos 2 apostos, tá? Então, um introduzido pelo pronome aquele e o outro por esta. Agora, o aposto especificador, que vai ser aquele que denomina o ser, especifica esse ser, individualiza-o. Nós vamos ver que esse não é isolado por vírgulas, por nenhuma pontuação, não há presença de pontuação. O mês de setembro, o de setembro, marca o mês, está especificando, marca o fim do inverno. A poetisa Cecília Meirelles, então Cecília Meirelles nomeia a poetisa, é um aposto especificador. O aposto, ele é o quê? Um termo acessório da oração. Ele vai ter a função de explicar, comparar, enumerar, detalhar ou resumir o outro termo. Termos que seja um substantivo ou um termo pronominal. Por exemplo, o aposto Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1, é um ídolo nacional. Tricampeão de Fórmula 1 está explicando quem é o Ayrton Senna. Escritor Manuel Bandeira foi homenageado em nossa faculdade. Manuel Bandeira está dizendo qual foi o homenageado na faculdade. É um aposto explicativo.
Vocativo agora. Outro termo acessório igual a posto. O vocativo é aquele termo da oração que chama, nomeia, invoca, interpela por um animal, uma pessoa, uma coisa personificada. Leia aí um exemplo de vocativo. Sentinela, está vendo aqueles soldados que se aproximam? Percebam que sentinela está isolado por vírgulas. É a quem eu me dirigi, a quem eu chamei, interpelei. Então, na escrita, o vocativo vem sempre separado por vírgula e pode aparecer no início, no meio ou no final da oração. Veja os exemplos. Tristeza, vai embora de uma vez. Tristeza, estou chamando a tristeza, falando com ela. E você, Maria, já terminou os exercícios? Eu estou interpelando a Maria para ela terminar os exercícios. Garoto, venha cá. Estou chamando o garoto, separado por vírgula, um vocativo. Tome cuidado, Marcelo. Estou dizendo para o Marcelo tomar cuidado, é um vocativo. No vocativo, pode ocorrer a presença também de uma interjeição, quando se quer dar mais ênfase. Olha o exemplo da interjeição ó. Ó, meu amor, por que choras? Então, qual é o vocativo desta oração? Ó, meu amor. Tem a presença de uma interjeição para ampliar, enfatizar. Sujeito e vocativo. Cuidado para não confundir o vocativo com o sujeito da oração. Observe. Juliano, pega o dicionário. Juliano está separado por vírgulas, está no chamamento, portanto é um vocativo. Nessa oração, o sujeito é tu, ele está oculto, desinencial. Está indicado pela forma verbal pega, segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Para que o termo Juliano fosse, no caso da oração, um sujeito, ela deveria estar escrita assim, Juliana pega o dicionário. Quem pega o dicionário? Juliano. Então, ele seria um sujeito. Observe este outro exemplo. Amigos, vamos ao cinema? Eu estou chamando, interpelando. Então, amigos está isolado por vírgulas, portanto, é um vocativo. Nesse caso, o sujeito da oração é nós, um sujeito oculto ou desinencial. Está indicado pela forma verbal vamos, na primeira pessoa do plural, do imperativo afirmativo. Vocativo e pontuação. Como vimos, o vocativo vem sempre separado por vírgula ou travessão na escrita. Ele não tem possibilidade de vir diferente. Sempre o vocativo virá separado por vírgula ou travessão. Na ausência de pontuação, pode criar uma confusão de sentido. Vamos comparar essas orações. Mateus toca violão. Mateus toca violão. Na primeira oração, alguém pede Mateus para tocar o violão. Nesse caso, Mateus é um vocativo. Eu chamei Mateus para tocar o violão. E por isso ele está separado por vírgula. O sujeito dessa oração é o pronome tu, oculto, por causa da forma verbal toca, que está na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Já na segunda oração, Mateus, quem toca violão? Mateus, então Mateus será o sujeito sem vírgulas. Então, na segunda oração, declara-se que Mateus toca violão. Neste caso, não possuindo a vírgula, o termo Mateus exerce a função de sujeito da oração, porque vai praticar a ação de tocar o violão. Por isso, não há a presença da vírgula entre o substantivo e o verbo, porque você não pode separar o sujeito do predicado com uma vírgula. Em situação de fala, a diferença de entonação é o que vai declarar o sentido dessas duas orações. Olha só, Mateus toca violão. Aí, um caso de Mateus, ele é o sujeito. Mateus toca violão. Então, eu estou pedindo a Mateus para tocar. Tem uma pausa depois de Mateus, a vírgula. Então, já faz a função de vocativo.
Então, as características do vocativo. Quais são as principais características dele? Apresenta frequentemente uma entonação apelativa ou exclamativa. Pode aparecer no início, no meio ou no final da oração. Deve ser destacado sempre por vírgulas ou com outro sinal de pontuação que transmita esse destaque. É um termo independente, não pertencendo nem ao sujeito e nem ao predicado. Não possui relação sintática com os outros termos da oração e é utilizado sempre no discurso direto. Bom, queridos alunos, chegamos ao final de mais uma de nossas videoaulas. Esperamos que vocês tenham compreendido o conteúdo abordado. Nós iremos ainda revisar esse conteúdo mais adiante sobre aposto vocativo e, se necessário, assista novamente a explicação, a nossa videoaula. Qualquer dúvida, procure-nos no WhatsApp. Nós estamos aqui à inteira disposição. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Não pare de ler, não pare de estudar, pois são tesouros que ninguém pode te roubar. Beijos, até a próxima aula.